Meus amigos, os sites especializados em política que eu normalmente frequento, tanto na web de superfície quanto na deep web, estão se perguntando hoje o que aconteceu com Donald Trump por ter recuado na chamada guerra comercial com a China. Ninguém tem a resposta certa, mas muitos concordam que Trump talvez descobriu que a China é muito, mas muito, infinitamente mais poderosa do que se imaginava. Eu, algum tempo atrás, fiz um vídeo falando sobre o domínio da China no mercado de terras nobres. Terras nobres são terras com um componente muito grande de minerais que servem para quase toda a indústria. O problema da terra nobre é o seu refino. Para refinar, para extrair materiais nobres da terra nobre, é preciso causar um certo dano ao meio ambiente. O refino é bastante sujo, como se diz, bastante pesado e custa muito caro, mas do refino das terras nobres saem minerais, saem materiais para quase todo tipo de uso na indústria, desde o ímã até uma capa ultra flexível de celular, por exemplo. E quem tem dominado esse mercado? Ninguém mais, ninguém menos do que a China. Por quê? Embora as terras chamadas terras nobres sejam praticamente abundantes, existem essas terras no mundo todo, os países ocidentais sofrem muito com as regulamentações ambientais. Os Estados Unidos entraram nesse mercado, a Austrália entrou nesse mercado, mas não se aguentaram muito tempo. Mineradoras americanas e refinarias americanas de terras nobres não aguentaram os encargos com a lei e os encargos sociais e, principalmente, não aguentaram a concorrência com a China. Por quê? Porque lá na China, quem manda é o Partido Comunista. Lá, nenhum ambientalista se mete a besta. Quando alguém abre uma mineradora nos Estados Unidos, 50 mil ambientalistas estão lá no outro dia para fiscalizar, para multar e assim por diante. Como no Brasil. Na China isso não acontece. Ambientalista lá tem vida curta, atividade curta. Portanto, a China subsidia a mineração, subsidia o refino das terras nobres e coloca os derivados das terras nobres, esses equipamentos ou então peças para a indústria, no mercado mundial a um preço muito barato. Por exemplo, esse microfone que vocês estão vendo é fabricado nos Estados Unidos, mas ele está praticamente todo ele composto por terras nobres que vêm da China, ou melhor, derivados de terras nobres que vêm da China, desde sua capa até os seus ímãs. O ímã também é derivado dessa refinaria de terras nobres. Deste modo, o poder da China é muito maior do que se pensa. Por quê? Porque pensamos que a guerra comercial afetaria apenas os eletrônicos, os móveis, os têxteis, os vestuários, os calçados e os afins, os derivados, e também as bugigangas, como presentinho de Natal, arvorezinha de Natal, guarda-chuva e sombrinhas. Bem, tudo isso a China domina sim, mas se a guerra comercial eliminasse tudo isso de repente dos seus mercados, tudo isso made in China, ainda assim a China continuaria dominando o mercado mundial daquilo que é essencial para a indústria. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Isto aqui é um controle remoto. Não importa onde ele foi fabricado, não importa se ele tem aqui um Made in Germany, Made in USA, seja lá o que for,
ele depende essencialmente da China, porque embarcado neste aparelho existe aqui os metais que vêm da China. Mas não é só isso, meus amigos. Isso é só a pontinha do iceberg. A China também domina hoje não só o mercado das coisas aparentes, como isso aqui, por exemplo, mas das coisas invisíveis, ou pelo menos aquelas que nós não enxergamos no dia a dia. Imaginem esse meu estúdio, esse meu modesto estúdio, todo vazio, sem nenhum móvel, sem nenhum objeto, nada nele. Seria possível dizer que mesmo todo vazio, este quarto aqui todo vazio, é dominado por produtos chineses? Vejamos, o que há neste quarto? Paredes de alvenaria, tijolos, cimento, areia, pedra, fios, lajotas e assim por diante. Pois bem, a China está aqui neste quarto mesmo se ele estiver vazio, porque os chineses dominam hoje tudo que é cabo e canos de revestimento e assim por diante, tubulações. A China domina o mercado mundial das tubulações, principalmente das chamadas tubulações OCTG, ou seja, canos de acoplamento OCTG. E isso é muito importante por quê? Porque toda casa implica numa perfuração doméstica. Nós olhamos a casa, mas não enxergamos o que há sobre ela, ou melhor, sob ela, na terra, o que está enterrado. Número grande de tubulação para gás, tubulação para água, tubulação para esgoto e assim por diante. Pois é exatamente aí que a China está dominando o mercado mundial. Esses sites que vocês estão vendo são praticamente todos chineses e dominam o mercado mundial. Pelo menos 70% deste mercado está na mão da China. Os Estados Unidos teve um decréscimo nesse mercado, perdeu cerca de 70% desse mercado internamente, porque tal como no caso das terras nobres, os produtores desse acoplamento OCTG, esses canos que vocês estão vendo, não conseguem competir com os chineses. As mineradoras de terras nobres tiveram que fechar por conta do rigor da lei e por conta da concorrência desleal com a China, pois os fabricantes de acoplamentos OCTG do mundo inteiro estão abandonando o negócio porque não conseguem competir com os acoplamentos chineses. Eles são geralmente de aço de boa qualidade e um preço muito, mas muito baixo. A guerra comercial impediu a entrada direta desses produtos nos Estados Unidos. Porém, a China conseguiu colocá-los nos Estados Unidos do mesmo modo através da Índia e da Coreia do Sul. Basta ver aqui esse site que eu estou mostrando para vocês aqui, um dos sites aqui, diz o seguinte: a China, ou melhor, o aumento da venda de acoplamentos OCTG nos Estados Unidos pela Índia e pela Coreia do Sul aumentaram 300%. Foi-se investigar e descobriu-se que são produtos chineses repassados. A China repassa esses produtos a um preço ainda mais baixo para a Coreia do Sul e para a Índia, para que da Índia e da Coreia do Sul esses produtos ganhem um mercado americano. Ou seja, os chineses estão em tudo, nas coisas que nós vemos, mas principalmente nas coisas que nós não vemos. Em qualquer produto que vemos, tem aqui o derivado das terras nobres chinesas. E naqueles produtos que nós não vemos, está lá a tubulação chinesa, o aço chinês.
Portanto, mesmo que os Estados Unidos tirassem de circulação produtos chineses nas áreas de eletrônica, móveis, têxteis, vestuários e calçados, ainda assim haveria muita, mas muita coisa chinesa no ambiente. É quase impossível derrotá-los comercialmente hoje. Acontece que estudos mostram que Donald Trump estava ganhando a guerra. A economia chinesa estava enfrentando um gravíssimo problema: a debandada de empresas particulares da China para outros países, como Taiwan, por exemplo. Era, quem sabe, preciso aguentar um pouco mais e, enfim, a China perderia todo esse monopólio. Hoje, ao que tudo indica, Donald Trump deu uma grande sobrevida a este gigante das coisas que se veem e das coisas que não se veem. Até depois, amigos.